Saúdo a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que hoje Deus fale de forma especial com você, te desperte e te dê o que é necessário para que você ande preparando-se para o encontro com Jesus. Nós vemos pelos noticiários que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima. A propósito, comentávamos há pouco sobre eventos que têm ocorrido e seguramente têm servido para despertar muitas pessoas. Um caso é o terremoto do Nepal. Naquele terremoto, vários monumentos ditos turísticos foram derrubados, mas nós sabemos que eram monumentos religiosos. Acredito eu que numa ocasião como essa é quando algumas pessoas se despertam para o seguinte: não foi o meu Deus capaz de defender a si mesmo? Certa vez Gideão recebeu ordem de Deus e destruiu um altar de ídolos. Quando os judeus ficaram irritados, ou os israelitas ficaram irritados e quiseram punir a Gideão, o pai dele disse: mas não é Deus? Então que o Deus defenda a si mesmo. Ou seja, se ele não pode defender o seu altar, então será que vale a pena defendê-lo? Então, meus queridos irmãos, acredito que os eventos na Terra, eles servem para despertar algumas almas que vão se salvar. Amém. Na mesma linha, há poucos anos nós vimos a história daquele padre que morreu tentando salvar a santa. E aí a pergunta que ficou era: se a santa tinha poder, por que ela não pôde salvar a si mesma e o seu adorador? Sabe, irmãos, estas coisas vão se tornar cada vez mais frequentes. A Bíblia ensina que na época dos egípcios, os juízos caíram justamente sobre os deuses egípcios. Por esta razão, ocorreram cada uma daquelas pragas que nós conhecemos. Portanto, estamos vivendo um momento muito solene. Deus vai derrubar cada um dos deuses falsos da terra por meio dos seus juízos. E o último será a besta do Apocalipse. Esse que se assentará no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus. Deus já disse em Jeremias capítulo 15 que vai destruir em ordem. E a ordem do menor para o maior. Do ídolo menos adorado para o mais adorado. Do considerado mais fraco para o considerado mais forte. Para humilhar a soberba de todos e para dar tempo a todos para que eles possam se arrepender dos seus pecados e se converterem. Que todos os sinceros possam voltar-se a Deus enquanto ainda há tempo. Porque há sincero que não há de se salvar, porque embora não tivesse intenção de fazer o mal, tampouco teve o valor de postar-se ao lado do bem, ao lado do que é correto. Meus queridos irmãos, mas antes da mensagem de hoje, a qual vai discorrer sobre Daniel 12, Apocalipse 13, Apocalipse 17 e Apocalipse 8. Nós vamos falar de vários temas. Nós vamos dar, de certa forma, uma continuidade àquilo que nós abrimos no sábado passado. Mas hoje nós não vamos tratar de tantos temas de uma vez só. Vamos procurar ser mais pontuais e didáticos. Agora, nós temos que falar um pouquinho da obra do Senhor. Esta semana conversava com o pastor João Carlos por internet e tratávamos do que Deus tem feito lá. Graças a Deus já estamos com o projeto da igreja pronto, ele já mandou uma cópia para cá. Eu creio que em breve nós teremos ela em mãos. Estamos trabalhando para erigir um edifício em honra ao Senhor, um edifício humilde lá na capital do país. Também estamos em pleno projeto de construção de uma humilde casa de culto aqui em Curitiba, Paraná. E além disso, nós estamos oferecendo de forma gratuita, pagos já pelos dízimos e ofertas, os materiais para que você possa fazer o teu evangelismo. Eu tenho aqui alguns folhetos. Esses folhetos é a nova leva que ficou pronta na semana passada. Ela foi um pouco repaginada, está melhor do que a anterior. São os folhetos Você Ganhou um Descanso. Descubra como aproveitar o verdadeiro dia da família.
Você que quer entregar, por favor, entre em contato conosco. Aproveite o local onde você está. Faça ali o teu evangelismo, porque você não sabe quanto tempo vai ficar ali. Às vezes Deus nos chama para outro lugar, não é? Pelo trabalho, por qualquer outra coisa, a gente vai morar em outra cidade e as pessoas que ficaram ali perderam a oportunidade, pelo menos a oportunidade de ouvir de nós. Também eu quero lembrar a você que nós temos os blocos de estudos bíblicos, nível 1 e nível 2. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, os que trouxemos na semana passada na igreja sede desapareceram. Espero que todos cheguem a mãos sinceras. Já tivemos testemunho hoje de pessoas que estão recebendo os estudos. Também tivemos solicitações pela internet. E atenção, você que ainda não pediu, peça o teu conjunto, os blocos de estudo bíblico. Veja quantos interessados você tem e aí peça um número igual de interessados. Se você quiser ficar com 1 ou 2 a mais para uma eventualidade, ok, pode ser. O que a gente só pede é que você solicite na medida da tua real necessidade, porque senão pode ser que outros que queiram acabem ficando sem. Nós fizemos 1000 de cada, mas vocês sabem, né, como são muitos os irmãos, o material vai rapidamente. Acredito que até o próximo fim de semana, pelo menos 100 já terão saído, de acordo com o que nós temos ali. 100 não, perto de 200 blocos já terão saído. Então, de 2.000 já são 1.800 blocos. Amém? Vamos orar para que logo tenhamos que fazer mais. Não é verdade? Porque aí é sinal de que muitos estão recebendo a mensagem em nome de Jesus. E se você prefere online, faça como a irmã que entrou em contato nesta semana. Ela pediu que mandássemos por e-mail. Nós também temos a série de estudos via e-mail. Solicite. Vamos mandar para você. Como vocês devem saber, toda esta obra ela é sustentada por meio dos dízimos e ofertas, segundo o plano ordenado pelo Senhor. A Bíblia indica em Gênesis capítulo 14 que Abraão, servo do Senhor, depois de ter sido bem-sucedido na guerra, foi recebido ou recepcionado por Melquisedeque, o qual acompanhou, ou melhor, foi até ali. Isso está em Gênesis 14, versículo 18. A Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, entenda-se suco de uva. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão se lembrou de contribuir com a obra de Deus já naquela época. E aí o verso 19 diz que quando Melquisedeque o abençoou, no verso 20 é dito que Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E aqui fica um exemplo. O pai da fé dizimou, mostrando que os filhos da fé também devem seguir o mesmo exemplo. E o dízimo traz em si uma bênção para aquele que devolve. Porque o Senhor disse: provem-me nisso, se eu não abrir a vocês as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É verdade que há aqueles que sempre vão acusar e dizer que, porque usa-se mal, porque o pastor é que quer o dízimo e tal. Bom, eu deixo tudo isso nas mãos do Senhor. O que nós podemos ofertar a vocês é o relatório de aplicação mensal dos recursos. Você que deseja, você que é dizimista e ofertante, solicite. Nós vamos informar a você onde estão sendo usados os recursos e você pode ser também o nosso auditor. E atenção, você que precisa para imposto de renda, nós temos também o bloco de recibos numerado, ok? Então solicite nossos dados de contato, eu vou passar daqui a pouco, você anota, ok? E aí a gente pode estar em comunicação. Se você entende da parte do Senhor que é neste ministério que você deve dizimar e ofertar, nós vamos indicar para você os nossos dados. Anote aí, e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus e na medida que estivermos louvando, aqueles que estão preparados vão fazer a sua devolução.
Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Queridos irmãos, vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com o Senhor. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, recebe, ó Deus, nós te imploramos, estas humildes contribuições e abençoa-as para que elas possam fazer o máximo pela tua obra. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de Salomão para administrarmos o recurso. E assim, Senhor, que todas as almas da terra possam ser atingidas. Ajuda-nos a contemplar a tua obra sempre com os olhos da fé. Podemos ser pequenos em número aqui, mas o Senhor já tem muitos de nós espalhados. São poucos se comparados aos muitos habitantes de cada região. Mas com 12, certa vez, o Senhor evangelizou toda a terra. E que se repita agora, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Que a verdade que o Senhor tem confiado ao ministério quarto anjo, advertência final, ecoe para toda a nação, tribo, língua e povo. E assim, ó Deus, o mundo possa estar preparado para receber o teu Filho, trazendo o teu reino, instaurando o teu reino para sempre nesta terra. Pedimos a Deus que nos guie agora nesta segunda hora. Me coloco nas tuas mãos, pedindo que o Senhor venha falar e me usar para a honra e glória do teu nome. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, hoje, como falei há pouco, nós vamos dar sequência ao estudo dos eventos finais que foram resumidos no sermão profético de Jesus. Os livros de Daniel e Apocalipse são livros de profecia por excelência e são a revelação do Senhor Jesus. Também são a demonstração do amor de um pai. Muitos têm medo do Apocalipse, mas esse medo, acredito eu, que é meramente fruto do desconhecimento. O ser humano tem medo do desconhecido. Mas quando nós estudamos este livro, nós encontramos aqui mais razões para confiar em Deus, mais razões para estarmos alegres com respeito ao futuro. Por quê? Porque sabemos que haverá um final e glorioso triunfo dos servos de Deus. Amém?
Eu queria convidá-los para abrirem as Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Nós não vamos estudar todo o capítulo hoje. Nós já fizemos isso em outra ocasião. E você que nos assiste, eu recomendo que você entre no canal youtube.com/TV Advertência Final. Ali nós temos, inclusive, mais de um vídeo onde Daniel 12 é explicado versículo a versículo. Ou ainda você pode solicitar uma explicação ainda mais detalhada por meio do livro. Aí o livro é disponível na editora. Daniel 12 é o título do livro. Aqui nós vamos ler diretamente o versículo número 11, que diz assim: E desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Nós colocamos um quadro pequeno aqui. Eu quero ver se você que assiste pela internet vai conseguir discernir o que vamos colocar. Eu vou tentar colocar com o tamanho suficiente. Cândido, vou pedir daí só para nos ajudar, conferir se os internautas vão conseguir ver. Então, o que nós lemos ali foi: um período de tempo que inicia-se com a abominação desoladora, ou que traz a desolação, a abominação que traz a destruição, uma coisa abominável para Deus a tal ponto que o leva a agir em juízos para destruir a terra. Depois que ocorre a abominação da desolação, a profecia fala de 1290 dias. Está aqui. Mas feliz e bem-aventurado é aquele que chega até 1335 dias. Está ali. A abominação para Deus tem a ver com adoração de ídolos, em especial o culto ao Deus Sol. Nós já estudamos sobre isso, eu deixo só a referência, mas a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 8, que quando Deus viu os líderes de Israel se prostrarem diante do sol, adorando o sol, foi quando ele disse que agiria com furor, foi quando ele disse que agiria com destruição, com juízos. E no livro de Isaías, capítulo 24, esse sim nós vamos ler agora, ele diz qual é a razão pela qual ele desola a terra. E aí nós vamos poder somar a informação de Ezequiel com a informação de Isaías. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. A desolação vem, segundo Isaías, porque os moradores da terra mudam as leis. E como é que eles fazem isso? Mudar as leis de Deus? Quer dizer que eles aprovam leis contrárias à lei do Senhor. Deus estabeleceu uma regra de governo planejada para o planeta Terra. São os 10 mandamentos. Ele proclamou os 10 mandamentos sobre o Monte Sinai. Contudo, os homens trabalharão para derrubar os mandamentos do Senhor e estabelecer os seus próprios mandamentos. E isso teria a ver com a adoração do sol. A lei feita pelos homens, que traria a desolação,
ela tem que estar em harmonia com o revelado em Ezequiel, a adoração ao sol. E aí as coisas se encaixam com muita clareza. Por quê? Há um esforço visto já em várias partes da Terra, em muitos países, para estabelecer leis que são contrárias à lei de Deus. Leis estas que impõem a adoração ao sol. Nós estamos falando de leis obrigando as pessoas a guardarem o dia do sol. Existe um dia da semana consagrado ao Deus Sol. A história conta que os pagãos consagravam sempre os primeiros dias para o Deus Sol. Então, o primeiro dia do ano era consagrado, o primeiro dia do mês e o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana ganhou o nome Dia do Senhor Deus, o Sol. É o nome que aparece no latim, Dominus. E o Papa João Paulo II, ele emitiu uma encíclica no ano 2000, chamada Dies Domini, que justamente tem relação com isso, a adoração ao Deus Sol. E aí nós vemos que a imposição do domingo, ela é contrária ao quarto mandamento da lei de Deus, o qual diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Portanto, a abominação que trará a desolação sobre toda a terra será a mudança da lei de Deus, promovendo a observância de um dia, que não aquele do quarto mandamento, o dia de domingo. Por isso, nós chamamos isso de lei dominical, está aqui. A lei dominical é que inaugura o período que trará a desolação sobre a terra. A partir daí conta-se 1290 dias, mas feliz aquele que chegar até 1335 dias. Bom, em paralelo com isso, o livro de Daniel 12 e também o Apocalipse nos ensinam sobre 1260 dias que se transcorrerão também nesta época. E esses 1260 dias se finalizarão junto com esta linha de tempo aqui. Porque é ao final dos 1260 dias que o povo de Deus será feliz e vitorioso. Vamos abrir em Apocalipse, nós vamos ver alguns versos que nos vão confirmar isso daí. Primeiro, Apocalipse 13, é um capítulo que já estudamos várias vezes também. Nós vamos aqui só revisar. Apocalipse 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se poder para continuar por 42 meses. Notem o seguinte: a besta vai continuar por 42 meses. Quer dizer que ela já estava no poder, certo? Quanto tempo ela já estava no poder? Em Apocalipse 17, nós temos a resposta. Falando dos reis que tomarão posse da nova ordem mundial, aí já estou falando de um termo que muitos ouviram falar. Em Apocalipse 17, verso 12, o anjo explica: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 1 hora profética. Nós já estudamos isso também aqui. Quanto vale 1 hora profética? Números 14, verso 34. Ele diz assim, que um dia equivale a um ano. Então, um dia que tem 24 horas,
ele é igual a 1 ano, está aqui. E aí é só fazer a conta. Ali diz meia hora, certo? 1 hora, perdão. 1 hora. 1 hora. Usando o recurso da chamada regrinha de 3, nós fazemos assim. 24 horas é igual a 1 ano ou 360 dias. O ano bíblico profético tem 360 dias. A base para isso está em Gênesis capítulos 7 e 8, é o relato do dilúvio. Ali contaram-se 150 dias em 5 meses. Então, 150 por 5 dá 30. Talvez você fale, nossa, quanta informação, não vou entender. Eu digo assim, assista mais de uma vez e vá buscar estas referências que eu estou te passando. Ou se tiver difícil, aí você entra no site da editora e pede alguns livros, que daí vai ficar mais fácil. Você lê os livros, lá está o estudo todo detalhado, ok? 1 hora, temos lá 360 divididos por 24, eu já vou dar a resposta para você, 15 dias. Então agora a gente pode voltar para Apocalipse 17. Versículo 12 de novo. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os reis da nova ordem mundial, que ainda não receberam o reino, é verdade. Nós ainda não vimos estes reis, eles não estão governando a terra. Mas, no futuro, próximo, eles receberão o poder como reis por 15 dias, 1 hora, juntamente com a besta. Os reis da nova ordem mundial vão receber poder junto com a besta. E o que eles vão fazer? Versículo 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, por 15 dias eles reinam junto com a besta. Em seguida eles entregam o poder para a besta e a partir daí a besta reina sozinha. Versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. Vai acabar essa história de o mal vencer. Que hoje em dia nos jornais é o que mais aparece, né? Só o malvado é que se dá bem. Vai acabar com isso aí. E aí a sequência diz, vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Opa, então agora será o momento da alegria do povo de Deus. O momento em que o povo de Deus vai ver finalmente o mal sendo derrotado e a bem-aventurança vindo para eles. Isso vai acontecer ao final do período do reino da besta, dos 42 meses de reinado da besta, ou 1260 dias. Eu vou colocar no gráfico, aí vai ficar fácil, tá bom? É assim, ó. Tá aqui. Esse período de tempo dessa linha de cima, ele tem duração de 1260 dias. Se a gente faz a continha aqui, 1335 menos 1260, nós estamos aqui com 75 dias. Os 1260 dias é o tempo de reinado da besta. Reinado da besta. Ao final deste tempo, os santos vencerão a besta juntamente com Jesus. É por isso que em Daniel está escrito, feliz é aquele, ou bem-aventurado é quem chega até aqui. Por isso, estes períodos de tempo do Apocalipse e de Daniel terminam no mesmo momento. Ok, mas nós estudamos também em Apocalipse 17 que antes da besta reinar sozinha os seus 42 meses, ou 1260 dias, está aqui, né? 42 meses. Por aqui.
Os reis da nova ordem mundial reinam junto com a besta 15 dias, está aqui. Então vai daqui, são 15 dias. Então, 75 menos 15, nós estamos no dia 60. Está aqui, ó. 60. Ok. Até aqui, tudo bem? Fala assim, ó, tá difícil, né? Começa a ficar com muito detalhe, né? Mas então, irmãos, vamos repetir. A linha de baixo é Daniel capítulo 12. A linha de cima é Apocalipse capítulo 13 e 17, ok? E eu vou colocar agora os capítulos para ficar mais fácil. Aqui embaixo, por exemplo, Daniel 12. Aqui em cima, primeiro eu tenho Apocalipse 17. E aqui esses 1260 dias, eles são de Apocalipse 13. Ok? E o final, aqui a vitória dos santos, é dito em Apocalipse 17, versículo 14. Apocalipse 13 aqui é versículo 5. E aqui, Apocalipse 17 é versículo 12. O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos montando agora o cenário do futuro. E por que nós estamos montando? Porque na medida em que o tempo passa, a revelação de Deus vai ficando mais clara. Então a gente tem melhor condição de avaliar o que vai acontecer. E é para nosso benefício que esta informação é dada, por quê? Porque a nossa geração há de enfrentar estas coisas. Ok, meus queridos irmãos, mas nós não queremos parar por aqui. Nós queremos encaixar um outro trecho da Bíblia, que é Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8 nos fala das trombetas do Apocalipse. E as trombetas são uma revelação interessante porque o início do toque das trombetas marca uma transição dentro do plano divino. Cessa Deus de agir apenas com misericórdia e age Ele marcadamente também com juízos. Ou seja, agora Ele vai começar a agir com juízos para despertar as pessoas da terra. Mas quando é que Ele vai começar? Olhando para o gráfico, as coisas começam a ficar mais claras. Por quê? Olha lá. A gente falou que a lei dominical mundial, faltou escrever aqui, mundial, sejam bem-vindos. A lei dominical mundial, ela vai dar início à desolação da terra, certo? Daniel 12. É a abominação que traz a desolação, a destruição. Então, quando é que virá uma destruição massiva e mais generalizada no planeta? Isso acontecerá quando a lei dominical no mundo for promulgada. A partir daqui, algo vai acontecer no céu. Vamos ler em Apocalipse? Apocalipse capítulo número 8. Apocalipse número 8, a partir do verso 1. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte.
Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Primeiro juízo de Deus. Nós já estudamos isso também sobre as trombetas. E temos um livro sobre isso. Você que tem interesse aí pede no site. Aqui nós vamos resumir só. E vamos colocar ali os juízos das trombetas. Nós já falamos o que são essas bolas de fogo caindo do céu. E nem precisávamos ter falado, porque assim, eu não recomendo que as pessoas assistam filmes, mas quem acompanha os filmes de Hollywood já viu bolas de fogo caindo do céu, não é verdade? Chuvas de meteoros. Esses dias a NASA informou que conseguiram fazer com que pousassem num cometa, não foi assim? Uma nave pousou no cometa. E existe um projeto realizado, deixa eu ver se consigo apagar bem aqui. Vou pôr mais álcool um pouco. Existe um projeto que é de eles conseguirem lançar uma nave no espaço para poderem quebrar um asteroide que estaria vindo em direção à Terra. Quem já ouviu falar disso? Vejo que vários já ouviram falar, né? Então, isso que apareceu lá em Hollywood, né? Que era aquela figura de alguém vindo e montando a nave do Messias para poder salvar a Terra. Isso vai se repetir, segundo os eventos agora apontam. Parece que vai, né? Não sei. Enfim, a profecia não diz. Mas fato é que a Bíblia fala desse primeiro juízo. Seriam saraivas, bolas de fogo, junto com sangue. A gente já comentou como é que essas bolas de fogo com sangue podem aparecer. Se um asteroide passar de raspão na Terra, ele gera um vácuo e um vento que carrega as coisas que estão aqui no chão para cima. Pense num tornado, um furacão que já faz isso, né? Mas só em grau muito maior e de forma diferente. Então, quando passa um objeto muito rápido, você até pode ver, por exemplo, quando você está na beira da estrada e aí passa o caminhão. O que vem depois do caminhão? Aquele vento que te puxa, não é assim? Então, é isso elevado a um grau muito maior. Então vai levar muita matéria viva, animais, pessoas, enfim, para cima. E obviamente vai descer o sangue de tudo, né? Caindo sobre a terra. Aí nós teremos a chuva de meteoros com sangue. Esta é a primeira trombeta. A segunda trombeta, versículo 8, está dizendo assim: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Eu esqueci de falar da terça parte, ou melhor dizendo, da primeira trombeta, o local onde provavelmente ela vai se suceder. O continente americano, incluindo a América do Sul, Central e do Norte, responde por aproximadamente 1/3 do planeta. E é aqui onde Deus tem derramado mais luz, comparado com todo o restante do planeta. Onde está a sede das religiões protestantes? Da maioria das religiões protestantes? Nos Estados Unidos da América, né? E aonde que o cristianismo é mais forte em todo o mundo? Em qual continente? É o continente americano. Então, meus queridos irmãos, há uma grande probabilidade de a primeira trombeta ocorrer aqui. A segunda trombeta fala de um asteroide que vai cair sobre o mar e vai deixar em sangue a terça parte do mar. O versículo 9 fala que morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar e perdeu-se a terça parte das naus. O oceano que contém cerca de 1/3 das águas é o Oceano Atlântico. Então nós teríamos muito provavelmente um asteroide caindo sobre o Oceano Atlântico e gerando uma onda a qual, no ponto do impacto,
ela terá 5 quilômetros de altura e ela chegará na praia com cerca de 500 metros de altura. Isso se o asteroide tiver em torno de 10 quilômetros de diâmetro. Um asteroide médio, não é grande. Se for grande, aí o estrago é maior, tá? Mas um médio dá isso aí. Então, meus irmãos, vocês começam a imaginar o tamanho do estrago que vai ocorrer no planeta. E não vai parar por aí. Terceira trombeta, versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Mais uma vez, onde está concentrado o maior volume de água doce de todo o planeta Terra? Na América do Sul, na Amazônia. E aqui nós vemos a queda, possivelmente, de um cometa. Porque aqui ele diz que ele tinha uma cauda, não era? Ardendo em chamas. Era algo assim. E ele impactou sobre os rios. E envenenou a água dos rios. Como se não bastasse, a quarta trombeta nos mostra o que possivelmente seria a consequência dos outros impactos. Por quê? Tanto o impacto do asteroide da segunda trombeta, quanto o impacto do cometa da terceira trombeta, eles potencialmente podem gerar uma nuvem de pó no céu. E também ambos vão gerar muitas explosões vulcânicas, por um processo que é simples de entender. Se eu tenho uma bola, um balão cheio de água, né, e eu aperto de um lado e há um furo do outro lado, a água vai esguichar pelo outro lado. Então a Terra vai receber o impacto, e agora essa pressão sofrida aqui, a pressão do impacto, ela vai ser distribuída dentro daquela camada interior da Terra, de magma, e ela vai fazer com que onde houver furo, haja o escape da lava. Ou seja, muitos vulcões que estão inativos vão ser ativados. Atenção você que mora próximo de uma região que tem vulcão. Eu lembro que estive uma época visitando os irmãos da Itália, nós passamos ali por Pompeia, Nápoles, que fica próximo do vulcão Vesúvio. Você que mora aí, saia de perto daquele vulcão, porque certamente você corre risco. Irmãos, a quarta trombeta, verso 12 diz: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Como é que é isso? Que não brilha nem de dia nem de noite, em uma terça parte. Bom, basta entender que os eventos mostrados aqui, eles ocorreram em uma terça parte da superfície de terra e uma terça parte da superfície de água. E geraram a nuvem de pó nesta porção da Terra. Portanto, 1/3 do planeta vai estar coberto com esses detritos, que pode ser fuligem de vulcão, pó levantado, restos de cometa, de asteroide, enfim. Algo semelhante. Lembrando, Jairo, quando teve o vulcão do Chile que estava entrando em erupção, no Rio de Janeiro os voos estavam todos cancelados por causa da fuligem das cinzas do vulcão que o vento estava espalhando. Você veja a distância. Bem observado. Quando houve o vulcão no Chile, que teve a explosão vulcânica, né? Ou a erupção, a fuligem foi para o ar e o vento trouxe de tal forma que até no Rio de Janeiro estavam se cancelando voos. O mesmo ocorreu com aquele vulcão na Islândia, de nome difícil de pronunciar, que provocou o cancelamento de milhares de voos em quase todo o continente europeu. Então, irmãos, vocês já dali têm uma ideia daquilo que vai acontecer quando tudo isso aqui ocorrer. Interessante, em qual intervalo de tempo que esses eventos aqui vão ocorrer? Será que vai dar 1 ano, 2 de folga
entre um e outro? Sabe que a Bíblia nos dá elementos para a gente poder entender qual vai ser o intervalo de tempo no qual estas 4 coisas vão acontecer? Basta nós acompanharmos a sequência das trombetas. Versículo 13. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Olha, com tudo isso que aconteceu, o anjo fala ai por causa das outras. Então pense. Mas por quê? Porque Deus, Ele vê que o pior é a perda da alma. Até aqui, você tem uma grande perda física, mas a população será relativamente poupada. Porque se você observar bem, né, está havendo um aviso, faz muitos anos que se pregam estes assuntos, há pelo menos 10 anos atrás já se fala disso, ou seja, há tempo de os sinceros poderem escapar. Muita gente vai poder escapar. Mas a partir da 5ª trombeta começa um período onde parte da população da terra já fez a sua decisão definitiva. Por isso ele diz, ai, ai, ai. Capítulo 9, versículo 1, é a sequência do relato. E o 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Em linguagem simbólica fala de Satanás, o anjo que cai do céu. Estrelas são anjos. Para quem quer ter a referência bíblica, anote lá Apocalipse capítulo 1, versículo 20. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Versículo 2 de Apocalipse 9. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Abriu o poço do abismo, na 5ª trombeta. Quando abre o poço do abismo, o que acontece? Vamos ver? Vamos para Apocalipse 17, versículo 8. 17, versículo 8. E a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. A besta há de subir do abismo. Opa, isso agora nos permite olhar de novo para o nosso gráfico. Nós tínhamos aqui um período em que os reis da nova ordem mundial reinam com a besta, certo? Um período de 15 dias aqui. Mas antes deles reinarem com ela, ela tem que aparecer, certo? Então ela tem que aparecer, ela aparece, antes disso aqui, ó, desse dia 60 do nosso gráfico. Em algum momento a besta aparece. E aí a besta aparece. Só que quando ela aparece, já tocaram quantas trombetas? 4, já está na 5ª. Então isso quer dizer o seguinte, que as trombetas, vamos colocar as trombetas aqui. As trombetas números 1, 2, 3 e 4, a essa altura já tocaram. A esta altura elas já tocaram. Irmãos, os eventos finais serão rápidos. Olha só. Vem a abominação que trará a desolação sobre a terra. E aí, em seguida, em sequência, vem 4 juízos terríveis sobre o planeta. Sabe, de vez em quando eu dou uma repassada nos comentários do canal
E aí eu vejo muita gente falando, né? Ah, da Bíblia cada um tira a própria interpretação. Isso aí é a ideia dele. Ele acha que vai acontecer. Aí, pastor, cadê o Papa que não veio? Né? E tal, que vai ser a besta do Apocalipse, o João Paulo II aqui, né? E aí, avançam. Irmãos, eu fico olhando para esse gráfico e pensando nessas pessoas, sabe? Não foi assim no tempo de Noé também? Zombaram do velho maluco. Só que de repente caiu a água. E já era tarde. Eu fico pensando naqueles que zombam das profecias que falam do que vai acontecer no litoral. Aqueles que zombam dos apelos para que saiamos das grandes cidades. Irmãos, muitas dessas pessoas vão se lamentar bastante quando chegar este tempo. Aí, aqueles que se divertiam falando de nós e dos cristãos, eles não vão se divertir mais. Se eles permanecerem vivos depois destes juízos, quem sabe eles vão buscar a palavra de Deus com muita voracidade, não é verdade? Com muita fome. Ou vão entrar em desespero. A Bíblia, quando ela apresenta esses juízos, ela apresenta para um bom propósito. Qual que é o bom propósito? A nossa salvação. Nós temos que estudar para quê? Porque daí nós vamos escapar de todos os juízos, meus queridos irmãos. Deus vai nos salvar. Assim como João 3,16, o Apocalipse é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu as revelações de Daniel e Apocalipse para que todo aquele que nelas crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanta gente deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Ah, meus queridos irmãos, aí, se a pessoa não estuda, como é que esta promessa vai se cumprir? Se eu não dou atenção aos avisos de Deus, não é verdade? Eu preciso estudar, para que daí sim, eu saiba escapar. Quando a Bíblia fala que eu vou ser tido como digno de escapar destas coisas, quer dizer, Deus vai me informar, e agora Ele vai me motivar para eu tomar as decisões que eu tenho que tomar, para eu tomar as atitudes que eu tenho que tomar, e sair das zonas de perigo, e fazer a vontade do Senhor. Entendem? É assim. Aí Deus dará ordem aos anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos, quando estivermos andando em obediência. Há um povo que escapará de tudo. Há um povo que ao final do reinado da besta estará feliz e bem-aventurado, vencedor. É o povo de Apocalipse 17:14. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os ímpios vão combater contra Jesus, mas vencerão os que estão com Ele, com o Cordeiro, com Jesus. Vencerão os que estão com Ele, chamados, eleitos e fiéis. Em Apocalipse 14, verso 12, o Senhor diz: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os 10 mandamentos, aqueles que incluem o sábado, aqueles que incluem o não adorar o Deus falso. Não terás outros deuses diante de mim, diz o mandamento. Mas o povo aí adora a Trindade. Deus não falou: não terás outros deuses diante da Trindade. Não terás outros deuses diante de nós. Ele falou: não terás outros deuses diante de mim. Uma pessoa só, singular.
não incluindo ninguém mais, excluindo a todos os outros. O Senhor Jesus, referindo-se a Deus na sua oração sacerdotal, em João 17, versículo 3, ele olhou para Deus e disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, a ti só. O Pai é o único Deus verdadeiro. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Essas coisas hoje, tem tanta gente que fala, que alega, né? Que são só teoria, cada um crê no que quer, cada igreja tem a sua doutrina, porque eu nasci na igreja tal e vou morrer lá. Você quer morrer mesmo lá, meu querido? Será que você gostaria de enfrentar o juízo de Deus, tendo que dizer: pois é, eu não obedeci a sua verdade porque eu nasci na tal igreja e a doutrina da igreja era essa? Será que os anjos vão olhar para você e vão dizer: não, este é um fiel, este pode ser nosso companheiro aqui no céu? Será que eles vão poder dizer isso? Ou será que eles vão dizer: este não valorizava o que o céu tinha a oferecer? Este preferia a comodidade. Este preferia as coisas da terra. Esse não pode ser o nosso companheiro. E aí Deus vai ter que deixar você de fora. Será que isso vai acontecer com você? Ou você será daqueles que foram chamados, confirmaram a sua eleição, escolhendo a Jesus e decidindo pela obediência, e finalmente, pela perseverança e paciência, foram achados fiéis? Aqui fica o apelo para todos nós. A decisão é de cada um. Olha, você que me assiste, você pode aí colocar o não joinha, não gostei. Pode falar para todo mundo que o pastor Jairo é um maluco, é um louco, é um fanático, é qualquer coisa. Você pode acabar com a minha reputação. Você pode falar contra esse ministério, você pode falar contra essa igreja. Só que nada disso vai acrescentar nada na tua vida espiritual. Pelo contrário, pode ser que lá na frente você olhe e se lamente por ter deixado escapar a tua oportunidade. Não deixe a tua oportunidade escapar. Nós temos uma vida eterna a ganhar e o inferno a evitar. Que aqui fica o apelo do Senhor para nós. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero ser achado fiel. Eu quero obedecer os 10 mandamentos. Eu quero abandonar esta crença falsa que existe contra os mandamentos do Senhor. Talvez você queira dizer: bom, eu ouvi coisas do pastor Jairo hoje que eu nunca tinha escutado. Eu gostaria de estudar melhor, porque eu não posso meramente abandonar tudo que eu aprendi até hoje. Amém, mas pelo menos então diga a Deus: Senhor, eu quero estudar mais a fundo isto. Eu quero que o Senhor me esclareça, porque eu sou um sincero e eu quero estar do lado dos fiéis. Amém? Queridos irmãos, vamos então nos colocar de joelhos. Vamos orar, pedir a Deus que confirme isso em nossas vidas. Santo e poderoso Deus que nos altos céus habitas. Estamos nos últimos dias da história desta terra. Em breve aquilo que estudamos se desenrolará diante dos nossos olhos com muito mais detalhes. Ó Senhor Deus, prepara-nos como a tua igreja. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Tira de nós aquilo que é contrário ao Senhor. Que não haja rebeldia em nossos corações, mas que haja apenas fidelidade. Ó Deus, leva-nos a estudar a tua palavra e conhecer os teus caminhos, para andarmos em perfeita obediência aos teus 10 mandamentos. Senhor, podem haver pessoas que pela primeira vez hoje escutaram sobre os mandamentos e precisam estudar mais para que finalmente entendam ser esta a tua vontade. Esteja com cada um deles, ó Deus. Que o Senhor possa guiá-los, que eles possam aprofundar-se no conhecimento, mas que nenhuma alma sincera venha se perder, ó Deus. Que ninguém, pela comodidade de permanecer onde sempre ficou até hoje, seja achado em falta pelo Senhor em breve. Mas que todos possam, Senhor, despertarem e abandonarem o erro, abraçando a verdade. Pedimos que esteja conosco no restante deste sábado e da próxima semana. Fortalece-nos como tua igreja e guia-nos
Em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, queria já estender o convite para você. Você que viu coisas novas hoje, queria estudar mais a fundo, busque a informação. Nós disponibilizamos ela de várias formas. Você pode entrar em contato com uma igreja ou célula do ministério. Você pode solicitar online, entrar pelo site, quer o nosso site, quer o canal YouTube. Ou você pode, através da loja, solicitar os livros. Seja a forma que você escolher, que Deus te tocar, não deixe de conhecer a verdade. Eu vou te passar os nossos dados para contato. E aí você entra em contato conosco. Nosso e-mail, contato@advertenciafinal.com.br. Site, advertenciafinal.com.br. E o nosso canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Querido irmão, queria já estender o convite também para o nosso próximo encontro, que está marcado para terça-feira, horário de Brasília, a partir de 8h20 da noite. Fique ligado no nosso site, no nosso canal, e estaremos com a transmissão ao vivo. Se atrasar um pouquinho, às vezes por um problema técnico, fique ligado, em breve você começará a assistir à transmissão. Feche os teus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de nos despedirmos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Fique com Deus. Espero estarmos juntos virtualmente na próxima